Olá turma, tudo bem? Professor César Vieira, de Geografia, para falar para vocês sobre os agentes do relevo. O que vamos aprender na aula de hoje? Nós vamos aprender as forças que agem internamente e as que agem externamente. As forças endógenas e as forças exógenas. Vamos falar sobre o tectonismo, o vulcanismo e os abalos sísmicos. E o intemperismo e a erosão. É necessário que vocês mantenham-se concentrados nas aulas, assistam, façam as anotações, façam mapas mentais, busquem novas fontes para entender esse conteúdo. Porque esse conteúdo, a geografia física, sobretudo a geografia do Brasil, né, a geografia física do Brasil, é bastante cobrada nos vestibulares e no Enem. E você não pode vacilar, você tem que gabaritar, acertar todas, beleza? Então, faz o seguinte, nós vamos para a tela do computador para vocês entenderem melhor a partir de exemplos. Façam a anotação desse quadro síntese para começarmos bem, beleza? Vamos para a tela. Vamos lá, galerinha. Vamos entender todos os processos e todos os conceitos que envolvem o tema os agentes do relevo. Primeiramente, a gente tem que definir o que é o relevo. O relevo nada mais é do que as formas que encontramos na superfície terrestre. É o que vemos nas paisagens. Encontramos, por exemplo, paisagens um pouco mais elevadas, outras rebaixadas, umas mais suaves e outras mais pontiagudas. Então, tudo isso faz parte do relevo, tá? Então, o relevo ele é composto justamente por duas forças que agem formando e transformando, né? Uma que a gente vai chamar de forças endógenas e outra de forças exógenas. As forças endógenas é justamente as forças que agem do interior da superfície, do interior do planeta, né? E as forças exógenas é as que agem externamente, né? Então também é chamado de forças externas, agentes externos. Na ilustração, vocês observam essas duas forças, esses dois agentes, os agentes internos e os agentes externos. Então, nós temos aí, por exemplo, na parte superior, o vulcanismo, que formam muitas ilhas, né, sobretudo no Oceano Pacífico, Atlântico, né, e os agentes externos também são muito frequentes para modelar, para transformar esses relevos. No caso, os mares, o gelo, os rios, o vento e, sobretudo, a chuva, que é uma grande transformadora. Mas, primeiramente, a gente tem que entender o principal formador desse relevo terrestre, no caso, o tectonismo. O que seria o tectonismo? É o nome dado para o movimento das placas tectônicas, né? Que a partir das forças internas do planeta, né? O magma mandando energia em direção à superfície, vai haver essa movimentação dessas placas tectônicas, tá? Então, essa energia mandada do interior do planeta Terra vai fazer originar dois tipos de movimentos, né? Um na horizontal e outro na vertical. Quando esse movimento é na horizontal, damos o nome de orogênese. E ele pode ocorrer com o choque de placas tectônicas, o afastamento ou o movimento lateral. E a epirogênese é quando há justamente a movimentação de uma placa tectônica no sentido vertical. Mas vamos por partes. Vamos entender primeiramente o movimento orogenético. Esse movimento envolve duas ou mais placas tectônicas e pode haver o encontro ou afastamento dessas placas, tá? Então, se houver um encontro, vai haver um dobramento, a formação de cordilheiras, montanhas, e se houver o afastamento, vai haver uma fratura, vai haver um falhamento, tá? Então, essas três cordilheiras é um bom exemplo do movimento orogenético, o encontro de duas placas tectônicas e a formação de grandes cordilheiras, como, por exemplo, a Cordilheira do Himalaia, os Alpes suíços, né? A Cordilheira dos Andes. Então, é um claro exemplo de orogênese, formação de montanhas, de cordilheiras. Nessa outra imagem, nós observamos a falha de Santo André, ou São Andrés, como queira falar, né? É resultado do afastamento, né, de duas placas tectônicas. Já o movimento epirogenético, ele envolve apenas uma placa tectônica. Imagine,
uma determinada situação, uma placa tectônica, né, que está sobre um magma, há uma grande pressão sobre essa placa. Então, o que vai haver? Vai haver o rebaixamento dessa placa tectônica. Então, isso é chamado de epirogênese. Nessa primeira imagem, vocês observam, por exemplo, as rochas dobradas, né? Então, o que é que a gente percebe? Que em um determinado período, né, a força da superfície sobre a placa tectônica fez haver um soerguimento, um dobramento. Tá? Como nessa imagem vocês podem observar. Na primeira imagem, nós temos uma grande quantidade de gelo sobre a placa tectônica e vai haver o rebaixamento. E por fim, depois que o gelo, né, houve o degelo, a placa tectônica voltou para a sua forma normal. O segundo tipo de agentes internos é o vulcanismo. O vulcanismo é uma força natural no qual o magma que estava contido no interior do planeta sobe para a superfície de forma rápida ou lentamente. É interessante destacar que a maior parte das erupções vulcânicas são nas bordas de placas tectônicas. O arquipélago Fernando de Noronha, como vocês observam na imagem, é um bom exemplo da formação de relevo a partir de erupções vulcânicas. Então, diversas ilhas formadas a partir dos vulcões. Em relação aos abalos sísmicos, eles podem ser de maior ou menor intensidade, de acordo com a localização do país em relação à placa tectônica. Uma perguntinha básica. No Brasil, tem abalos sísmicos? Sim, gente. Porém, os abalos sísmicos encontrados no Brasil é de pouca intensidade, justamente por nós estarmos no centro da placa sul-americana, né? Então esses tremores de terras vão ser brandos, certo? É interessante destacar que vocês anotem também a diferença entre o local onde ocorre o abalo sísmicos e o local onde é sentido. O local onde é iniciado o terremoto é chamado de hipocentro e o local onde é sentido com maior intensidade é chamado de epicentro, certo? Então, essa imagem é na Indonésia, onde houve um grande maremoto, né? Centenas de pessoas morreram, outras desabrigadas, outros ficaram feridos. Então, é muito comum, né, sobretudo na Ásia, esses terremotos, esses maremotos, justamente por estar nas bordas de placas tectônicas, locais instáveis geologicamente falando. Tá? Então, vocês puderam entender que os agentes formadores do relevo é justamente os agentes internos, o tectonismo, o vulcanismo e os abalos sísmicos. No entanto, o relevo terrestre está em constante modificação, em constantes transformações. Então, nós temos os agentes externos como os grandes transformadores, sobretudo o intemperismo e a erosão. Primeiro vamos falar do intemperismo, que se divide em três: intemperismo químico, intemperismo físico e biológico. Primeiramente, o intemperismo físico. Acontece o seguinte: a exposição das rochas e dos solos a condições atmosféricas altas e baixas vai fazer com que a rocha e o solo sofram um processo de intemperização. Por exemplo, como vocês analisam na imagem aí. A exposição da rocha à chuva, ao gelo, vai fazer com que essa rocha se expanda e se contraia, até o momento que ela vai haver a desagregação. O segundo tipo de intemperismo é o intemperismo químico. O que é o intemperismo químico? É em solos úmidos, né, em climas úmidos, vai haver essa intemperização, a transformação química das rochas devido às diferenças de pressão e, sobretudo, diferença de temperatura, né? Então, a água é uma grande vilã desse intemperismo, porque ela provoca reações químicas que enfraquece, digamos que apodrece essa rocha e ela vai se desagregar em partes menores.
E o último tipo de intemperismo é o intemperismo biológico. É quando eu tenho a ação de seres vivos modificando as rochas e os solos, como vocês podem ver na imagem. As raízes de plantas, os insetos vão contribuir com esse processo, tá? Então, eu posso dizer que o intemperismo biológico, ele depende também do intemperismo químico e intemperismo físico, né? E temos também os fatores biológicos e antrópicos. Os relevos eles podem ser modificados a partir do pisoteamento de animais pesados, como por exemplo elefantes, rinocerontes, girafas, zebras. Vai haver também a transformação desse relevo. Já quando relaciona-se a ser humano, eu não posso dizer que é um intemperismo biológico. Quando fala-se em transformação do relevo a partir do ser humano, é uma transformação antrópica, certo? Resumindo o que a gente falou de forma bem rápida, porque os nossos vídeos estão se estendendo muito, então a gente tem que ser bem rápido. O intemperismo físico é em locais secos e o intemperismo biológico e químico é em locais mais chuvosos, tranquilo? Então nessa imagem nós temos a imagem da Serra do Mar, né, no litoral sul-sudeste do Brasil, onde eu tenho formatos mais arredondados. Isso me explica que nessas áreas eu tenho a maior presença de intemperismo químico. O segundo, né, a segunda imagem, eu tenho justamente a imagem do Morro do Chapéu, né, no Parque Nacional das Chapadas das Mesas, no sul do Maranhão. E é a presença do intemperismo físico, ou seja, em climas secos, o intemperismo que prevalece é o intemperismo físico. Esse é um quadro síntese sobre os agentes de formação do relevo, né? A chuva, o rio, o vento e as geleiras. Então, isso aqui são os agentes erosivos, certo? Primeiramente, vamos começar com a erosão fluvial. A erosão fluvial nada mais é do que a erosão causada pelas águas dos rios, onde vai aumentar o leito dos rios. E, sobretudo, se não houver, né, as matas ciliares para proteger esses rios, vai haver essa erosão com maior intensidade, beleza? Então a imagem aqui do rio Tocantins e Itacaiunas. Consequência desse tipo de erosão é o assoreamento dos rios, ou seja, o entupimento com barro, areia, argila nos leitos dos rios, grandes quantidades de sedimentos nos leitos dos rios. Vamos falar sobre a erosão pluvial. É a erosão causada pelas águas das chuvas. Primeiramente, vai provocar a lavagem do solo, conhecido como lixiviação, vai levar os nutrientes. Vai haver também a formação de ravinas e vossorocas e, por fim, os deslizamentos de terras. Então, isso é um grande causador de problemas para as grandes cidades, sobretudo para a população que mora nas periferias. A erosão eólica é o processo em que o vento ele atua no transporte de sedimentos. Agora não imagina que é só o vento em si, mas o vento ele vai com poeira, ele vai com partículas minúsculas que vai fazer, digamos assim, vai ser como uma lixa nas áreas, nas formas de relevo e vai esculpir essas formas e vai formar formas exóticas, como por exemplo aí essas duas imagens. A erosão marinha vai se causar justamente, né, quando a água da maré, a água do oceano, vai bater no interior e vai formar formas exóticas também. Tá? Então vai haver os desgastes dessas rochas, desses solos litorâneos, formando praias, formando restingas, que são, digamos assim, depósitos de sedimentos, né, depósitos de areia, e também vai formar as grandes falésias. Para finalizar, nós temos a erosão glacial. O que é a erosão glacial? É quando eu tenho, né, o gelo esculpindo as rochas. Né? Então é muito comum no Polo Norte isso. Tá? Então, basicamente, são essas as formas de erosão que temos. Então, o avalanche, por exemplo, os avalanches são comuns para formar esse tipo de relevo. Resumindo o que a gente falou, os agentes do relevo se dividem em internos ou endógenos e externos ou exógenos. Então, eles atuam de forma simultânea, enquanto os internos eles constroem o relevo, os externos destroem o relevo,
né? Os internos são o vulcanismo, o tectonismo e os abalos sísmicos, e os externos são os rios, as chuvas, as geleiras, né? As variações de temperatura, enfim, os ventos, enfim. Gente, é isso, sucesso, um abraço, até a próxima.